Graças e paz, queridos. Essa é a nossa segunda videoaula. E vai ser um prazer estar aqui esse tempo com vocês, compartilhando um pouco do que Deus tem falado conosco pelas Escrituras. De novo, lembro a você a importância de você investir um tempo de qualidade nesse ensino. Parar um pouco tudo, abrir sua Bíblia, coloca na televisão e participa conosco. Outra coisa, se no meio do caminho do vídeo você entender ou pelo contrário, ficar com alguma dúvida, anota. Porque quando nós abrirmos a nossa sala no Meet, nós vamos estar trabalhando exatamente as tuas dúvidas. Se eu souber, eu partilharei. Se eu não souber, serei sincero bastante para dizer a você que na próximo encontro eu trago. Então, se prepare para esse tempo. Na nossa primeira videoaula, nós trabalhamos muito bem essa introdução ao livro e trabalhamos o primeiro e o segundo e acredito também que o terceiro capítulo. Mas nós vamos voltar um pouquinho, fazer um preâmbulo só sobre o que falamos rapidamente para entrarmos em matéria nova. Você se lembra que eu citei aqui 2 Crônicas 9, 23 e 24, que os reis do mundo iam à procura da sabedoria de Salomão. Eles não iam de mãos vazias, eles levavam muito ouro, prata, eles levaram especiarias, cavalos, mulas. Eu digo isso porque eles sabiam o valor da sabedoria que Salomão tinha. Falei também quando Jesus vai repreender aquela geração que não respeitava que a própria rainha do sul, a rainha Sabá, que foi uma das que foi atrás da sabedoria de Salomão, Jesus disse o seguinte: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Eu acho, irmãos, muito importante falar do que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, quando ele disse: mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria, como eu disse na aula passada, não é só a informação adquirida. A sabedoria é algo que transcende só o saber. Nós vamos falar disso mais na frente. A sabedoria bíblica é a própria verdade de Cristo encarnada em nós, promovendo mudanças na nossa vida. Por isso que eu não quero que você encare esse curso, esse grupo de estudos, como um simples um discipulado, onde a gente vai tratar algumas questões e você vai decorar. O meu projeto aqui é que o livro de Provérbios, que traz a sabedoria de Deus em Cristo, vai produzir mudança na nossa vida, nas coisas pequenas e grandes, e a gente vai crescer. Dando continuidade aqui, falamos sobre o capítulo 2. No capítulo 2 de Provérbios, nós falamos sobre os 3 se. Se você prestar atenção, do versículo 1 ao versículo 4, o Salomão ele fala: se aceitares, se clamares por sabedoria, se buscares. Aí no versículo 5, ele vai dizer que aí você vai entender o que é o temor ao Senhor. Por que se? Porque isso também é uma escolha. Você tem que entender que adquirir a sabedoria tem que se tornar alguma escolha de vida. Você tem que abraçar. É como alguém que tem uma determinação em perder peso. E aqui eu faço minha máxima culpa, porque eu luto contra isso, mas muitas vezes eu não determinei como escolha de vida. Com muita facilidade eu começo a ceder em algumas áreas na alimentação. O que eu quero dizer para você, o que falamos aqui do capítulo 2, é que há uma bênção advinda dessa escolha. E quando a gente escolhe bem,
Deus começa a prosperar os nossos caminhos. Mas eu só estou aqui relembrando um pouco o que falamos. Falamos sobre o convite que a própria sabedoria faz para mim e para você. Isso ainda no capítulo 1, versículo 20 ao versículo 23. E no capítulo 2, quando eu falo sobre adquirir, sobre o si, sobre escolha, fala que a gente vai entender o que significa de verdade a justiça, o juízo e a equidade. Palavras que, quando a gente busca na sua definição, eu vou mostrar que a gente, quando entende isso, o nosso relacionamento social, o nosso relacionamento conosco mesmo e com Deus, ele será purificado. Em outras palavras, eu quero dizer que as nossas decisões diárias, elas vão passar por um prisma espiritual e bíblico. Assim vai fazer com que nós possamos avançar no crescimento espiritual e se aproximar mais do que é a boa, perfeita e vontade de Deus. Acredite, Deus, como nosso Pai, Ele tem na Escritura todo o trajeto que Ele planejou para mim e para você, através da sua sabedoria. E quando eu e você começam a adquirir isso, meus irmãos, acredite, eu falei também isso na aula passada, nós seremos melhores pais, melhores esposos, melhores filhos, melhores ovelhas, por que não dizer isso? Olha a Ednei dando a alfinetada dele aí, melhores ovelhas também. O capítulo 3, ele nos traz um vislumbre das exortações que a sabedoria promove e o chamado a obedecer a Deus. O capítulo 3, ele vai nos nortear sobre o fato de que nós não podemos simplesmente tratar a sabedoria como algo que a gente decorou ou a gente teve acesso, mas a gente não deu o valor devido. E aí a gente não guardou. E quando a gente não guarda aquilo, é muito fácil ser tirado de nós. A sabedoria, ela pode ser semeada em nós, e nós sendo uma boa terra, fazendo usando como parâmetro a parábola da semeadura, ou ela pode simplesmente ser aquilo que está entre pedras ou espinhos e facilmente ou sufoca ou se à beira do caminho é levado. O capítulo 3, ele fala sobre reter a sabedoria, sobre manter a sabedoria, sobre fazer com que ela se torne parte da nossa vida, que ela não nos abandone. Capítulo 3, abra sua Bíblia. Provérbios, versículo 1. Filho meu, não te esqueças. Veja a expressão que Salomão usa. Não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão. Ele já vai dizer o que isso vai promover. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E aí preste atenção nesse versículo 2, é muito importante para a nossa lição de hoje. Eles aumentarão os teus dias, vamos pensar aqui em longevidade, e te acrescentarão anos, mas não anos comuns, mas anos de vida e paz. Então a gente está falando de tempo. E como nós vamos ser beneficiados por um longo tempo com a sabedoria, ela promovendo anos e anos e anos de paz, de alegria, mediante nossas escolhas, sem a gente reter a sabedoria. Como ele disse, não te esqueças dos meus ensinos. Um dos grandes
problemas que temos, meus amados irmãos, é o fato que a nossa memória é muito curta. Às vezes a gente até usa de sabedoria para algumas lições hoje e a gente volta a cometer os mesmos erros. Por quê, pastor? Porque aquela sabedoria, ela só ficou aqui na mente, ela não desceu para o coração. Deixa eu deixar claro aqui uma coisa. Quando eu digo sabedoria, eu não estou falando realmente só de ensinos ou informações. Me perdoem ser repetitivo, mas é muito importante você saber disso. A sabedoria de Deus, que é Cristo, ela quando entra no nosso coração, ela muda o nosso caráter, ele transforma a nossa personalidade. Se você prestar atenção, por exemplo, em João e Tiago, eles eram irmãos. E eles eram chamados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão, porque em certa vez eles, com raiva dos samaritanos que não os acolheram, eles disseram: Senhor, queres que desça fogo do céu? Jesus diz: vocês não sabem de que espírito sois. Mas João, lá no final da sua carreira, ele se torna o discípulo do amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Isso mostra a transformação que Cristo fez na vida de João. A sabedoria de Deus, o ensino, o evangelho, Cristo em nós, ela vai mudar a gente. Ela vai transformar a gente. Fazendo esse adendo aqui para a nossa lição. No capítulo 3, versículo 1, fala que nós devemos nunca nos esquecer. Porque ao ficarmos relembrando isso, ela vai promover dias felizes e abençoados. Ela vai fazer com que nós venhamos a vivenciar o projeto de Deus para a nossa vida. Se você segue aqui no versículo 3, ainda do capítulo 3, diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os no pescoço ou ao pescoço. E aí é isso que eu disse a vocês anteriormente. Escreve-as na tábua do teu coração. Veja bem. Quando Salomão diz escreve na tábua do coração, claro, de forma simbólica, o que ele está dizendo é que a sabedoria não pode ficar só na parte cognitiva, não pode só no intelecto. Por isso que lá no início da lição, na aula passada, eu comecei hoje também, em 2 Crônicas 9:23, quando diz: todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. No coração. Não era uma sabedoria só assim do intelecto. Por isso que no capítulo 3 ele vai falar assim: olha, você tem que ter a sabedoria no seu espírito. É lá dentro. Por isso que Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque é do coração que tem as saídas da vida. Na prática, quando a Bíblia manda a gente honrar pai e mãe, e é o primeiro mandamento com promessa, que se prolongará os teus dias, o que está escrito aqui no versículo 2. E essa sabedoria de honrar pai e mãe entra no seu coração, porque enquanto é no intelecto, você vai ficar assim: ah, pastor, mas eu não posso cuidar tanto dos meus pais, porque eu boto eles num canto, eu boto o empregado lá. E a gente começa a entender que honrar é muito mais do que isso. A palavra honra nas Escrituras, ela também tem muito a ver com honorários, o pagamento. E quando os pais fizeram tudo o que fizeram por nós, nós devemos pagar a eles com esse cuidado, esse carinho e esse respeito. Quando Salomão ele diz aqui, escreve na tábua do coração, ele está dizendo assim: olha, que no mais profundo do seu ser, os princípios desta palavra norteiem a tua direção.
Que as tuas escolhas sejam feitas não pelas circunstâncias externas. Ah, eu vou fazer isso por ciclano, porque eu preciso dele. Ah, eu vou cuidar dos meus pais, porque o povo está vendo. Não. Nós devemos fazê-lo, porque a Bíblia manda fazer. Nós devemos fazer, e isso eu falei sobre honrar os pais, mas nós temos vários exemplos da sabedoria de Deus. Inclusive, nesse mesmo capítulo, a gente vai ver no versículo 9 e 10, por exemplo, a orientação a respeito de honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, com os nossos bens. São ensinamentos da sabedoria. Quando encarnada por nós o fazemos não por peso ou não por intenções equivocadas, mas por entender que esta é a sabedoria de Deus, por entender que essa é a direção de Deus. No versículo 4 até o versículo 10, ainda deste capítulo, você vai ver as benesses, advinda disso que eu estou lhe dizendo, acharás graça, boa compreensão diante de Deus e dos homens. Versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Entendimento, cognitivo, intelecto. Por que ele bota aqui no versículo 5, confiar no Senhor? Porque viver na sabedoria, viver é viver de acordo com o direcionamento de Deus. Deixa a gente dar um salto aqui na história, no caso para trás, e vamos pensar em Josué. Josué está diante de Jericó, uma cidade murada. Os muros de Jericó eram tão altos e espessos que tinham casas em cima dos muros. O texto diz que a estratégia dada por Deus a Josué foi que ele deveria fazer cada dia uma volta na cidade. E no 7º dia, 7 voltas. E depois dar um grito. E as muralhas cairiam. Quem, em sã consciência, como um general de guerra, iria cansar o seu exército, rodeando uma cidade, perdendo o efeito surpresa? Só que aquelas muralhas eram intransponíveis por meios humanos. Mas Josué, que caminhou com Moisés e entendeu que vale a pena confiar em Deus, ele fez estritamente como Deus mandou. As muralhas caíram e Israel foi vitorioso naquela guerra. Quando ele diz aqui, confia no Senhor, é porque muito dessa sabedoria vai contra a lógica humana. Muito dessa sabedoria vai pedir a você, por exemplo, para você abençoar quem te persegue. Vai pedir para você orar, na realidade, pelos que perseguem. Vai pedir para você abençoá-los e vai pedir para você andar a 2ª milha por aquele que você já caminhou a 1ª milha. Vai pedir para você ter paciência. Quando a gente vê esses ensinos, a gente parece assim, não, mas a verdade é que eu não sou trouxa, eu posso ser crente, mas eu não sou besta. Confiar em Deus é fazer o que Ele manda, independente do que nós achamos. Quando Deus fala, por exemplo, na sua palavra, que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores, é lei bíblica, meus irmãos. É uma ordenança que tem que ser obedecida. Ele diz também, no versículo 7 do capítulo 3, não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Veja que Salomão está deixando claro no seu ensino que você não deve, depois de adquirir um certo conhecimento,
se achar o dono do saber e não se voltar para Deus. E isso acontece muito conosco. Muitas vezes a gente já pensa que sabe tudo. Por isso que ele diz, não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. E aqui é reverencia ao Senhor, honra ao Senhor. O nosso tempo foi muito rápido, passou muito rápido, mas eu queria concluir aqui a partir do versículo 13, ainda do capítulo 3. Infelizmente, só na próxima aula nós vamos ver a paternidade restaurada de Davi no capítulo 4, mas rapidamente, capítulo 3 de Provérbios, ainda, versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparado a ela. Alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, em todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Veja que, de forma inclusive poética, Salomão ele traz verdades extraordinárias a respeito da sabedoria de Deus, da vida de Cristo em nós, do direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Vai fazer com que nós sejamos felizes, abençoados, seremos mais prósperos do que a prosperidade vinda dos metais deste mundo, teremos uma vida longa na sua presença, os caminhos serão deliciosos, ou seja, serão prazerosos. Por fim, versículo 18, é árvore de vida para quem os alcança. Você entendeu a palavra alcança? Você viu que volta a mesma temática de que é necessário esforço e dedicação, não só para o adquirir e reter, mas para o praticar. Praticar as verdades que nós vamos estar ensinando nesse curso talvez seja o mais difícil. Quando você for confrontado com as lutas do dia a dia, você vai ponderar e pensar, mas será que eu vou conseguir? Bem, é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Estamos terminando a nossa segunda aula, da nossa videoaula, não é? Do nosso grupo de estudos sobre o livro de Provérbios. A gente tem muita coisa ainda para estudar. Pretendo na próxima aula ser mais objetivo para remir o tempo e a gente poder aprender mais. Obrigado por você estar conosco aqui nesse vídeo. Estude, veja ele outras vezes e se tiver dúvidas anote para o nosso encontro no Meet. Deus te abençoe.